Boa noite. Hoje, 4 de fevereiro de 2009, estamos com mais um programa aqui pela Just TV, o Jurídico News. E o programa dessa noite tem como tema Segurança Pública. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Duran, que é advogado e assessor de políticas públicas da Prefeitura de São Vicente. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, doutor Riceto. Quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem na Just TV, todos os internautas, e bem como toda a equipe técnica aqui da TV, colocar à disposição para aquilo que nós fomos útil e possamos aqui esclarecer os assuntos que venham à tona. Muito obrigado, doutor Duran. E sobre o tema de hoje, o radar jurídico. Produção. Mortos. O primeiro ataque foi tão rápido que 2 passageiros foram atingidos pelas chamas. Segundo testemunhas, eles tiveram ferimentos leves. Perto dali, mais um ônibus incendiado e tiros. Neste momento, 3 horas da tarde e mais um ônibus está sendo incendiado aqui nos arredores da favela da Mangueira. É o 4º ônibus queimado desde o início da operação policial. Nos confrontos morreram 2 homens. A polícia diz que eram traficantes. Na Zona Norte, outras cenas de violência. Criminosos exibiram armas na rua que dá acesso a uma favela enquanto moradores passavam. Os traficantes estavam a menos de 100 metros dos PMs que patrulhavam a área. A gente não pode sair atirando só porque o camarada está armado lá longe, porque tudo tem um parâmetro legal, né? Então nós temos que cumprir a lei ao contrário deles. Mais tarde, o BOP, Batalhão de Operações Especiais, entrou na favela e houve confronto. No fim do dia, novos tiroteios. Um homem morreu. Segundo a polícia, ele era traficante. Doutor Duran, 2 situações interessantes nessas imagens. Primeiro, a questão da política pública. Como é que uma política pública pode permitir a instalação de uma favela? Com invasões, construções clandestinas, ligações clandestinas de energia elétrica, e depois se forma essa comunidade como se ela fosse uma parte separada da cidade, onde o Estado tem que pedir permissão para entrar lá dentro. E segundo, como é que pode a polícia fazer uma operação e demonstrar que não tem o menor controle sobre essa operação que está fazendo, e se tornando refém da sua própria operação, mostrando que ela não tem controle nenhum sobre aquilo que ela estava fazendo? Por que inicia uma operação dessa sem o devido planejamento? Olha, me lembra aqui, me permite a comparação, essa lembrança, aquela música que trata da briga entre o rochedo e a maré, né? Que quem acaba sofrendo as consequências é o marisco, e justamente aí o marisco seria a comunidade carioca no caso desta matéria. Realmente, aquilo que não tem remédio, no caso, as invasões que já aconteceram, que já são aí de décadas atrás, nós não temos mais como retroagir, e sim agir em cima da situação tal qual ela se apresenta. Eu vejo assim, na minha cidade, por exemplo, em São Vicente, se adotou uma política no sentido de no mínimo não permitir que esses centros, né, que são aí chamados de favelas, venham a aumentar, ou novos centros venham a se instalar no município, com demarcações, inclusive usando até demarcações por meio de pinturas que mostram que não houve daquela parte de terreno para frente nenhuma outra construção, e tantos outros recursos para que isso não aconteça mais. Essa é a ação de uma política responsável e de políticos responsáveis, porque a gente sabe que a história recente, não precisa ir muito lá atrás não, ela aguarda situações em que fica evidente que o político daquele mandato que incitou determinada parcela da população a se instalar em algumas áreas, sobretudo porque aquelas pessoas iriam posteriormente elegê-lo para determinado cargo. Então ele criaria ali um gueto, usaria da miserabilidade que essas pessoas estão vivenciando, para que depois ele construa ali um gueto político que o vai conferir a ele o poder
para dizer sim ou não a tantas situações de importância para a sociedade. Então, como eu dizia, essa parte da história, ela já se instalou, ela já existe, o problema já está ali, né? Nós temos que partir daí para frente, não adianta olhar para trás e responsabilizar A, B ou C pessoa. Mas eu acho incrível, voltando à matéria, a forma como a população ou é incitada a se manifestar, a se revoltar, enfim, a dizer que não gostou de uma ação policial ou de qualquer ação política, é uma forma, me parece um pouco kamikaze, né? Que o sujeito precisa do transporte público e vai lá e acaba destruindo aquilo que no dia seguinte ele vai precisar utilizar, como forma de dizer, olha, eu não gostei. Eu tenho cá minhas dúvidas se essas ações realmente são promovidas por pessoas de bem. Que algumas pessoas de bem podem participar, eu até acredito, muitas das vezes incitada ou mesmo coagida a praticar aquele ato pela bandidagem do local. Mas eu acredito que todas essas ações, ou quase todas essas ações, elas são de verdade conduzidas pela própria criminalidade que se vê naquela ação policial, no caso específico aí dessas matérias, se vê acuada, se vê infringida de alguma maneira, né, ainda que de forma legal, mas se vê ali incomodada e acaba incitando a população e coagindo a população para que tome essas atitudes. Porque realmente é um absurdo alguém que precisa do transporte destruir aquele transporte para dizer à autoridade que não gostou de determinada ação policial, né? Doutor Duran, o impressionante é que a população instigada pela criminalidade, ou propriamente a criminalidade, consegue praticar um ato de vandalismo dessa natureza na presença da polícia que estava lá, porque o protesto era contra a presença da polícia lá. Isso é que é impressionante. E ainda em relação à questão da política pública, doutor Ricardo, o doutor tem toda a razão. É mais difícil tentar resolver as situações que já são sedimentadas, já existentes há muito tempo, e mais difícil do que agora tentar evitar que elas se prolifere ou que criam outros centros desse tipo de comunidade. Mas eu ainda indago. Existe na lei de parcelamento do solo, a lei de loteamento, toda uma regulamentação de como deve alguém que tem uma grande área rural deve proceder para fazer esse loteamento. Então, quantos metros quadrados mínimos pode ter cada lote, tem que ter área de lazer, tem que ter área de reserva de meio ambiente, tem que ter as áreas para a instalação de órgãos públicos, como escolas, hospitais, etc. Agora, nós temos nessas situações de favelas já sedimentadas, como disse o doutor, de muitos anos, e muitas delas se proliferaram por até indução de alguns maus políticos. Como é que se pode deixar essas favelas sem a instalação da representação dos órgãos públicos nesse local, como a própria Polícia Militar, Delegacia de Polícia, escolas públicas, hospitais públicos, lá dentro dessas comunidades? Não existe nenhum projeto de política pública para que se tente urbanizar e recolocar na sociedade essas comunidades denominadas aí de favela, doutor? Veja, na minha região, e exatamente na minha cidade, em São Vicente, existem inúmeros projetos, né? Habitat Brasil, enfim, projetos do BID, e que estão desfavelizando esses locais e neles construindo habitações que de verdade respeitam o mínimo de necessidade que o ser humano tem, né? Respeita ali a dignidade humana, como é tão dita, né, pelas pessoas e pelos cidadãos que leem aí diariamente a Constituição, né? Isso é bradado a todos os cantos, principalmente por alguns políticos que nas suas manifestações eleitoreiras. A gente percebe que, aliás, com relação a isso, a gente percebe que os nossos princípios fundamentais que estão ali
muito bem postos pela nossa Carta de 88, inúmeros deles simplesmente só existem no papel. De verdade, a gente não percebe que eles não são executados e, quando muito, acabam sendo aí uma forma de agrado político à população brasileira. Agora, o fato assim, nesses casos, como você bem colocou sobre a lei de parcelamento do solo, a gente percebe que existe uma ação mais incisiva por parte do Ministério Público, por exemplo, naqueles casos em que existe o poder privado atuando e que tem mecanismos, tem condições financeiras para fazer determinado empreendimento, e ali sim existe uma ação mais incisiva da Prefeitura, não se sabe por que exatamente, de fiscalização municipal, o próprio órgão do Ministério Público é acionado, ações civis públicas acabam acontecendo, até ações populares hoje não estão usadas, ainda são ajuizadas em determinados casos, em cima daquele que reúne em si o mínimo de condição financeira para fazer, efetuar aquele empreendimento. O mesmo não ocorre, ironicamente, de um país onde se diz que onde se brada, aos quatro cantos que a lei só serve para prostitutas, negros e pobres, se brada isso aos quatro cantos, se reclama isso aos quatro cantos até hoje. Ironicamente se vê que nos locais em que foram invadidos por pessoas carentes, pessoas que não têm condições nenhuma de subsistência, esse local acaba sendo o destinatário do benefício, entre aspas, do beneplácito, da conivência, até no sentido de auxílio, para que lá permaneçam. Ou seja, aquela história, moxa, mas como é que eu vou destruir ali o barraco, onde tem 7 crianças, a mãe está grávida, o pai está desempregado, eles não têm o que comer, é uma causa social, o que nós vamos fazer? E a coisa acaba ficando e ali vai se instalando cada vez mais barracos, e depois é um incêndio que acontece, em razão de uma ligação clandestina, em razão de um botijão de gás que explodiu, enfim, tantos casos que por aí afora nós podemos ver nas televisões e nas matérias de jornais. Então é interessante que nesse aspecto, quando se trata de um empresário, exatamente nesse assunto, que tem condições financeiras, para ele a lei funciona, ou seja, olha, no seu empreendimento, segundo a legislação de parcelamento de solo, falta determinado número de guias, de sarjetas, de saídas, de entrada, de iluminação, enfim, de toda sorte de quesitos que existe na lei, e naqueles locais que são invadidos, muitas vezes conta com beneplácito e com a conivência de determinadas autoridades. Colocou muito bem, doutor Ricardo Duran. A lei funciona para esses empresários contra ele, e não a favor dele. Ele que é o que mais contribui para o poder público, é o que mais sofre os efeitos da própria legislação. O que é natural. O que não é natural é essa omissão do poder público diante dessas situações que são toleradas. E eu pergunto, não se vê ações no Poder Judiciário contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de postura de maus políticos que incentivaram a criação dessas comunidades, ou contra os políticos estadistas, maus políticos estadistas que se omitem em tomar alguma providência em relação a essas comunidades? Eu pergunto, isso é porque há uma certa temerosidade, uma letargia do Poder Judiciário, que não decide, que demora para decidir, ou será que a gente não vê cidadãos conscientes entrando com ações populares, ou mesmo a atuação de quem tem o dever de fazer isso, que é o próprio Ministério Público, ou até uma entidade que tem até a legitimidade para fazer isso, e deveria estar representando muito bem o cidadão nessa fiscalização
do poder público, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Por que essas ações judiciais, a gente não vê notícias delas contra esses maus políticos, esses maus governantes? Doutor Rissetto, eu tenho visto, inúmeras poderiam ser as razões que nós iríamos discorrer aqui. Mas, doutor Rissetto, eu tenho visto que nós vivemos um momento dentro do judiciário extremamente importante. Um divisor de águas, né? Um momento em que nós vamos ter de decidir, né, se queremos justiça ou se queremos brincar de fazer justiça. E quando eu digo isso, eu coloco a responsabilidade no ombro não do Poder Judiciário, não só do Poder Judiciário, mas de todos aqueles que operam e participam diretamente e indiretamente daquilo que nós chamamos de justiça. Como nós costumamos dizer, nós que operamos no direito, como advogados, justiça lenta se traduz em injustiça. Porque não adianta seguir aquela máxima de a justiça tarda, mas não falha. Ela pode tardar e não falhar, mas quando ela vem, já não mais cabe para aquele momento, já não mais cabe para se fazer aquilo que nós esperamos, aquele sentimento de que o justo, né, o correto aconteceu, a reparação aconteceu da forma como qualquer homem de bom senso aguarda. Então eu vejo que nós vivemos um momento realmente de definição daquilo que nós queremos. Por que eu estou dizendo isso? Em todos os fóruns, não só do Estado de São Paulo, mas pelo Brasil afora, o número de processos, de demandas, comparado com o número de funcionários, comparado com a estrutura que esses funcionários têm, incluindo, sobretudo, os juízes e os promotores, têm para o seu trabalho efetivo, a forma de condução, a nossa legislação, da forma como ela hoje se apresenta, apesar de tantas reformas que o Congresso tem feito, né? Essa enorme colcha de retalhos, né? Parece aqueles puxadinhos, falávamos há pouco de favela, parece aqueles puxadinhos de favela, né? A legislação brasileira. A gente, enquanto advogado, às vezes as pessoas vêm me perguntar alguma questão de advocacia e eu sou bem simples e humilde em dizer, olha, essa área eu não atuo, não é porque sou advogado que conheço tudo. Vamos te encaminhar para um colega que opera dentro dessa área para que ele possa te esclarecer, porque não é porque você é advogado você vai atender, são tantas, inclusive na nossa própria área de atuação, que é a área criminal, existem inúmeras vertentes dentro da área criminal, a qual é quase impossível o advogado ter domínio, né? Ele tem que se assessorar, ele tem que se unir com outros colegas para responder determinadas demandas, mas enfim. Chegou o momento, aliás, já passa quase o momento em que nós temos que tomar uma atitude efetiva, todos nós juntos, para transformar a justiça na verdadeira justiça que o coração de todos nós pede todos os dias, né? Porque eu entendo que muitas das situações acabam não virando o ajuizamento de um processo, acaba não responsabilizando formalmente e judicialmente alguém por conta desse acúmulo de trabalho que existe em todos os fóruns do Brasil, diria na sua grande maioria, fazendo com que o promotor e o juiz, por exemplo, não consigam sair de seus gabinetes para buscar cumprir os seus papéis e fazer a tão almejada justiça. Compreendo, doutor Duran. Tem toda razão nas suas considerações, mas eu queria colocar mais algumas. O Poder Judiciário vem, atualmente, agindo em torno de estatísticas. Importante para o Poder Judiciário, todas as varas judiciais, cíveis, criminais, famílias, sucessões, trabalhistas, elas têm uma estatística. Tem que apresentar a quantidade de sentenças proferidas, nos tribunais, de acórdãos proferidos. E ninguém se preocupa com a qualidade dessas sentenças, desses despachos judiciais, desses acórdãos que são proferidos pelos tribunais estaduais, regionais e superiores. O que importa hoje para o judiciário, pelo que se vê, é mais a estatística, a quantidade de processos que se decide. A velocidade também é um fator a ser considerado.
mas mais do que tudo a qualidade disso. Eu tenho visto, doutor, denúncias elaboradas por ilustres representantes do Ministério Público que contêm afirmações falsas sobre fatos juridicamente relevantes. E que se fosse um particular que tivesse feito isso em documento público, estaria respondendo processo crime por falsidade ideológica. Mas como é um representante do Ministério Público, nenhum colega entra com ação contra ele. E aí, nenhuma denúncia contra esse faltoso representante do Ministério Público. É lógico que há exceções, tem bons profissionais, mas a gente vê muitas denúncias que ela não tem nenhum apego com as provas existentes no inquérito policial. E aí a gente vê pior que isso. Depois de uma instrução processual, a gente vê sentenças proferidas que também não tem nenhum sentido. Ela não tem nenhuma relação com as provas que foram produzidas. Mas aí, eu lhe pergunto, há alguma punição? Porque para o Ministério Público cometer crime já não há punição. Há uma punição disciplinar? E para o juiz? Há uma responsabilização pela sentença maldada que ele deu, que poderia ter dado melhor se tivesse olhado com mais atenção o processo? Mas aí o doutor vai me dizer, não, mas ele já não tem tempo de olhar as quantidades de processos, e é por isso que ele erra? Pois é. E é por isso que não se responsabiliza. E não se responsabiliza, continua se errando. E é um ciclo vicioso, e quem paga esse preço é o cidadão. Então, isso vem acontecendo com o Poder Judiciário. Imagina o que vem acontecendo com as outras instituições. E a Ordem dos Advogados do Brasil também. O que faz isso? A OAB tem um estatuto que a regula, é uma lei federal 8.906 de 94, onde tem ali no seu artigo 44 o objetivo da OAB. Dentre eles está ali, pugnar pela aplicação da defesa da Constituição Federal, a boa aplicação das leis, pugnar pela rápida administração da justiça. Mas o que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito em relação a isso? Eu não tenho visto nenhum confronto de nenhum dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil com dirigentes do Poder Judiciário, da Polícia Civil, da Polícia Militar, com prefeitos, governadores ou presidente da República, porque não estão cumprindo o seu dever institucional. Eu, sinceramente, eu não acredito que nesse divisor de águas a coisa possa ser benéfica aos cidadãos. Eu vejo pior ainda. Eu vejo tribunais que têm autorização, verbas já destinadas para poder aumentar o número de desembargadores. Federais, estaduais, mas não se aumenta esses números de desembargadores. Por quê? Para não dividir poder. Por quê? E ninguém faz nada. Temos uma situação que é pública, a situação, por exemplo, da reforma do Poder Judiciário. A Emenda Constitucional 45 reformou, dentre vários dispositivos, o artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. E determinou que os órgãos especiais dos tribunais, sejam eles os estaduais, os regionais e até do Superior Tribunal de Justiça, que tem órgão especial, que eles sejam compostos metade de integrantes mais antigos e outra metade de eleitos pelo Pleno. Até hoje, a Emenda Constitucional de 45 é de 2004, de 31 de dezembro de 2004. Nós estamos no dia 4 de fevereiro de 2009 e ainda tem muitos tribunais que não cumpriram isso. E o CNJ, que foi criado junto com essa Emenda Constitucional 45, o que faz a respeito? Não faz nada. Então, olha, eu não ando com muitas boas expectativas como o doutor Ricardo Duran. Por favor, me corrija aonde eu posso não estar enxergando com tanto otimismo que o doutor está enxergando. Não, a questão merece uma pequena digressão e a gente vai acabar voltando para dentro de nós mesmos. Mas eu chego lá nesse raciocínio que eu comecei a empreender agora. Eu só queria fazer um comentário antes com relação ao número de processos. Eu gosto muito de falar da minha casa, né? Acho que o problema, que se vê nos jornais, ele se reflete, ou ele nasce, ou ele é vivenciado, talvez de uma maneira muito menor, né? De uma forma muito menor, mas dentro da casa de cada um de nós, né?
E quando eu digo também minha casa, eu quero dizer da minha cidade, né, de São Vicente. Eu vejo assim, lá na minha região, e na minha cidade também, existem juízes que tocam 6.000 processos. É humanamente impossível um juiz que tenha 6.000 processos na sua vara, que ele consiga ter qualidade e agilidade, para não dizer outras coisas. E esse é um dado que eu gostaria de colocar de lado, para que a gente pudesse analisar algumas outras coisas, para fazer essa pequena digressão, esse retorno dentro de si mesmo, em alguns fatos. Segunda coisa, veja, as nossas autoridades e a população em geral, parece que vive uma certa crise de ansiedade, não só de valores, mas também de ansiedade. Tanto que, no mundo, já se deflagrou um movimento chamado movimento devagarista, onde as pessoas deveriam procurar viver com mais tranquilidade, trabalhar menos, enfim. Eu sei que isso é uma colocação até irônica para determinadas pessoas. Trabalhar menos? Como eu vou trabalhar menos? Se eu trabalho 8 horas por dia, eu já não consigo comer direito, imagina se eu trabalhar menos. Mas é para que as pessoas tenham mais paciência, tenham mais tranquilidade no dia a dia e no relacionamento umas com as outras, né? Esse movimento devagarista está se difundindo pelo mundo, ainda de uma maneira muito lenta, muito devagar, né? Jocosamente aqui falando, mas existe, ou seja, algumas pessoas estão conscientes de que o mundo precisa ir mais devagar. Parece que está todo mundo precisando e tendo uma urgência assim, vital de tirar o pai da forca, como se diz no vulgo popular, né? Então você acorda de manhã, você já tem reunião dali meia hora, e depois você tem uma outra reunião que já vai chegar atrasada porque a primeira se estendeu mais do horário determinado, e aí vai, e a pessoa só vai parar, chega em casa, ela entra na internet, ela come olhando para o computador, ela vai dormir, acorda no meio da noite porque não consegue dormir, então, e acaba esse ciclo vicioso criando uma série de situações, né? Doutor, se me permite interromper o seu raciocínio, pois não. Eu gostaria de salientar que essa questão de quantidade de processo, que é muito relevante, não é uma situação que não tem solução. E aumentar a quantidade de juízes é apenas uma das soluções. Mas isso precisa de verba. Realmente, precisa de verba. Mas essa não é a única alternativa. Eu vou citar mais algumas, por exemplo. Existe no artigo 282 do Código de Processo Civil os requisitos de uma petição inicial. Ali diz que tem que ter pedido, endereçamento, qualificação, causa de pedir, etc, etc. Então você faz uma emenda, se o legislador faz uma emenda a esse dispositivo do Código de Processo Civil, por exemplo, no sentido de que é indispensável à propositura da ação a prova de tentativa de conciliação feito pelo advogado que está ajuizando a ação. E o Municia faz uma outra emenda no Estatuto dos Advogados do Brasil e dá poder para o advogado intimar a parte contrária, né, pelo correio, de uma forma que possa ser comprovada, para comparecer no seu escritório, na presença do seu advogado, para discutir a questão antes de ser levada no Poder Judiciário. A maioria das questões, o doutor há de convir comigo, são questões sem nenhuma complexidade jurídica. Despejo de falta de pagamento. Pagou ou não pagou? Se não pagou, vai ter despejo. Acidente de trânsito. Quem bateu atrás? Tem discussão. É culpado. Então, se o autor da ação, o advogado do autor da ação, demonstra isso para a parte adversa, na presença do seu advogado, que confirma, a questão ali vai ser resolvida ali nos escritórios de advocacia. Nós temos mais de 500 mil advogados no Brasil que poderiam estar fazendo esse tipo de trabalho. E deixando ir para o judiciário só as questões de complexidade jurídica, de entendimento ainda conflituoso, que não está pacificado. E isso já, sobremaneira, diminuiria a quantidade de processos, sem precisar aumentar a quantidade de juízes. E imagino que aumentaria a qualidade das sentenças que seriam proferidas. Mais ainda, as estatísticas, né, enquanto os tribunais estão preocupados com a quantidade, com a produção do juiz, se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando, é um absurdo imaginar que um juiz, né, que trabalha, que faz audiência somente no período da tarde, das 13h30 até as
18, 19 horas do dia, ainda possa ter tempo para poder dar aula em faculdade. Ué, como é que ele tem tempo de dar aula para a faculdade e está cheio de processos atrasados? Não tem consistência, né? Ele deveria estar com todo o seu cartório em dia para poder ter permissão de também ter a dupla função de dar aula, onde ele vai ter que preparar a aula, ele vai ter que preparar a prova, corrigir prova, e ainda ele vai cuidar de ser o corregedor do seu cartório, dos processos, mais de 6 mil processos, como bem ilustrou o doutor Ricardo Duran na sua cidade, numa determinada vara, mais de 6 mil processos, ele ainda vai dar andamento naquilo. Eu não sei como é que pode ser possível isso. Quando a estatística deveria estar focada numa outra situação. Por exemplo, quantos habeas corpus e mandados de segurança foram interpostos no Tribunal de Justiça de cada estado? Quantos foram interpostos nos tribunais regionais federais? No Superior Tribunal de Justiça? No Supremo Tribunal Federal? Essa estatística, né, e principalmente se você depois for analisar quantas delas foram concedidas, né, você vai vislumbrar uma outra situação. Vai vislumbrar que está havendo um grande número de denúncias por operadores dos direitos, normalmente advogados que elaboram essas peças, denunciando abusos de autoridades, de juízes, de tribunais regionais, tribunais estaduais e até tribunais superiores. E aí? Se tomar alguma providência em relação a esses abusos, saber quais são os abusos, ir na raiz deles e evitar que eles continuem sendo proferidos. Isso também iria diminuir a quantidade de processo. Mas o CNJ não faz isso. O Supremo Tribunal Federal não faz isso. A Ordem dos Advogados do Brasil não faz isso. O Ministério Público não faz isso. Ué, quem é que vai fazer? O coitado do cidadão vai enfrentar uma briga com esses rochedos, com essa maré? Ele é um marisco, é verdade, doutor. Tem toda a razão no seu exemplo. E aí, doutor, é que eu não consigo entender como é que essas instituições que hoje estão tão fragilizadas vão poder se recuperar com os poucos homens de bem que ainda as ocupam. Por favor, doutor, me ajude a ser mais otimista. Doutor Ceto, veja, naquele raciocínio que a gente vinha desenvolvendo, eu entendo o seguinte, é pouco, aqui a TV, até pelo próprio nome, antigo Jurídico News, e hoje Just TV, é ligado ao mundo do direito, absolutamente ligado ao mundo do direito. E talvez as minhas colocações nada tenham a ver, para determinadas interpretações, com o mundo do direito. Mas eu acho que nós temos de buscar, e aí é que eu queria chegar, e já indo diretamente ao assunto, qualidade no homem e não nas instituições. Eu desconfio de instituições, de sistemas, de poderes públicos ou privados que venham a funcionar a contento, seja lá qual for as medidas que forem adotadas, né? Todas, como o senhor colocou agora, são excelentes ideias. E com certeza, pelo menos num primeiro momento, nos primeiros anos, iriam dar um resultado notório. Mas eu acho que um homem de má qualidade acaba constituindo, por sua vez, uma família, um bairro, enfim, uma cidade, uma sociedade também de má qualidade. O que eu quero dizer assim, quantas são as demandas? Vamos analisar, não sob a ótica jurídica, mas sob a ótica mais humanista. Quantos, o senhor falou de habeas corpus, por exemplo, quantos habeas corpus são impetrados no Tribunal de Justiça de São Paulo por dia? Eu não tenho esse número agora, mas vamos dizer que tenha lá 500 habeas corpus por dia. Vamos jogar um número, eu não sei, eu não tenho esse dado. Até um dado que não é difícil, nós poderíamos levantar para um próximo programa. Eu diria, quem tem razão e quem não tem razão? Porque o advogado que impetrou habeas corpus, ou o particular, que qualquer um pode impetrar, ele impetrou porque ele quer emperrar alguma ação judicial, ele não tem nenhum fundamento técnico, ou tem algum fundamento técnico. De verdade, a decisão que ele ataca foi uma decisão que gerou um ilegal constrangimento à liberdade de ir e vir de algum cidadão.
Foi uma decisão que afrontou alguma legislação? E se afrontou alguma legislação, como? Né? Vamos analisar, retorno a dizer, sob o ponto de vista mais humano, mais humanístico do que técnico-jurídico. Eu perguntaria, né, aí sim, como um juiz que foi preparado, que passou pela peneira de um concurso, enfim, foi espremido de todos os lados, poderia julgar algo contra a lei, né? Aí poderia se dizer, não, mas tecnicamente há 2 interpretações, 3 interpretações, tudo bem, esses casos a gente põe até de fora, mas quantos outros são os casos em que alguém está errado? Ou é o advogado que tecnicamente impetrou um habeas corpus e está ajudando a emperrar o Poder Judiciário num habeas corpus que não tem a menor possibilidade de sucesso, talvez tenha até impetrado, me perdoem os colegas, porque precisava criar uma situação para fazer uma contratação de honorários, porque está precisando de honorários, então cria uma situação ao seu cliente. Infelizmente isso às vezes acontece, né? Mas enfim, ele entra com aquele... Quem está errado? Então, se você cuida da qualidade do homem, né, desenvolve naquele ser humano a aptidão para um bom caráter, né, para que ele venha a buscar nas suas ações cotidianas sempre as melhores atitudes, todo o mais funciona adequadamente. Eu sei que muitos estão dizendo, isso é utopia, mas a utopia, ela existe para aqueles que acreditam apenas no que é possível, e não para aqueles que acreditam que o impossível pode vir a acontecer. Tem razão, doutor Ricardo. Existem alguns remédios jurídicos que alguns maus advogados interpõem sem nenhuma consistência. Mas por isso disse que nessa estatística deveria se verificar também o depois. Quantos foram concedidos? Quantos não foram concedidos? Verificar aqueles que foram concedidos, por que foram concedidos, e tentar se buscar amenizar ou eliminar aquele tipo de abuso de autoridade para parar com a interposição desses habeas corpus, para poder garantir direitos fundamentais do ser humano. Existem, como disse o doutor, casos de advogados que entram com remédios jurídicos inconsistentes. Então, nesses que foram denegadas a ordem ou a impetração, é questão também de se analisar, saber qual foi a razão e porquê, e se realmente foram esses os casos, tem que ser encaminhados esses fatos para a Ordem dos Advogados do Brasil, para que a OAB possa aplicar penas de censura, de suspensão, de advertência desses advogados, ou até excluírem eles dos quadros da advocacia. Mas, de qualquer forma, assim, contribuindo para a boa administração, para a rápida administração da justiça, para a boa aplicação das leis. Acontece que eu não vejo o Poder Judiciário, o CNJ, indo analisar as estatísticas, tabular as estatísticas nesse sentido. Não vejo a Ordem dos Advogados do Brasil tomando nenhuma providência nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu falo que eu não estou com muita expectativa na mudança do Poder Judiciário, nesse divisor de águas, como bem colocou o doutor Ricardo Duran. Mas sim, doutor, o doutor colocou uma questão muito importante. Os maus homens constituem más famílias e que darão seres humanos ruins e que estarão fazendo parte de instituições que as tornarão também ruins, dependendo aonde tiver e a quantidade desses homens que tiverem nessas instituições. Então aí, voltando ao próprio doutor Ricardo Duran, então a solução estaria onde? Na educação, doutor? Sim, estaria na educação, mas não na educação que nós vemos por aí, né? Não na educação das escolas, onde hoje se institui ações onde os próprios alunos entram armados em escolas públicas, coisa que eu acho assim, é difícil a gente conviver, porque no meu tempo eu fui formado em escola pública, municipal inclusive, e existia uma disputa enorme para entrar nessas escolas públicas que eram muito melhores do que as escolas particulares. Então fui um privilegiado por ter passado por essa época, que eu acho que o doutor também deve ter passado. Hoje as escolas públicas, muitas delas, apesar do empenho de alguns governos e da própria sociedade,
né, sobretudo da própria sociedade que participa dessas escolas, nós vemos casos em que o aluno entra armado, que bate na professora. Então, eu estou falando de uma outra educação, que aí daria margem aí a uma discussão, talvez em vários programas. Eu estou falando de uma educação, doutor Receto, em que o homem aprenda a sentir que o real sentido da vida está no ser e não no ter. Longe, repito, de querer empreender um caminho de utopia e muito perto de empreender um caminho onde as pessoas podem viver na verdade, porque não existe dois caminhos, só existe um caminho, que é o caminho da verdade. Poder dizer, mas que verdade? Não é a minha nem a sua, no coração de cada um, e aí eu fujo bem da característica de um programa jurídico, né? Mas no coração de cada um jaz a verdade. Todo mundo sabe, e aí voltando um pouquinho à questão jurídica, que quando ele bate atrás de um carro, por exemplo, ele está errado. E se ele fosse educado, né, no sentido de que quando ele estiver errado, o melhor caminho é a verdade, assumir seu erro, ainda que ele não tenha condição, mas enfim, vamos sentar, vamos conversar, eu vou assumir a minha responsabilidade, isso faz parte do meu caráter, eu não consigo, ainda que eu pudesse fugir daqui, dessa esquina, e o outro motorista não me vê nunca mais, eu não consigo conviver com o fato de ter gerado esse prejuízo, vamos resolver isso aqui, nós não teríamos uma demanda. E nesse exemplo, nós não teríamos milhares de demandas. Porque quando eu disse a respeito do advogado, apenas para constar, porque nós estamos num programa que é visto por muitos profissionais do direito, doutor Receto, eu não quis apenas lançar uma crítica à classe da advocacia, a essa pequenina parcela da classe da advocacia, mas eu diria também, por que um juiz que é tão preparado, ou se espera que seja tão preparado, vai proferir uma decisão que vai ser objeto de um habeas corpus, ou seja, olha, essa decisão, ela contrariou a legislação, gerou um constrangimento ilegal, a liberdade de locomoção de um cidadão e foi corrigida pelo tribunal. Esse juiz merece ser punido também, nessa linha de raciocínio, também merece ser punido. Abuso de autoridade é Sim, crime, né? Exatamente. Então, eu vejo que não existe outro caminho. Não existe outro caminho, senão o caminho de uma educação, que, como eu disse, daria margem a muitos programas para discutir que espécie de educação nós iríamos empreender no país, ou no mundo, mas não existe outro caminho senão evoluir, educar o homem, para que esse homem melhor construa um meio melhor. Pois é, doutor, mas essa educação depende de uma instituição que tem esses homens de novo dentro dela, e estaremos de novo nesse ciclo vicioso. A pergunta é como interromper esse ciclo. Mas temos algumas perguntas aqui dos internautas, e eu gostaria que o doutor fizesse a gentileza de responder algumas, estamos no final do programa. Por gentileza, produção, pode passar o nosso convidado? Aqui, doutor, Luiz, tem uma observação do Rafael de São Bernardo do Campo. Bom o programa do senhor. Aqui podemos tirar nossas dúvidas sempre que possível. Parabéns. Tem mais uma mensagem de Azevedo, Cuiabá, Mato Grosso. Vocês acham que os criminosos estão tomando conta? A polícia tem culpa disso? Pode responder, doutor. Eu não acredito que a polícia tem culpa disso, mas só para não perder a linha de raciocínio, né, e ainda só para continuar na sua última pergunta, como quebrar esse ciclo vicioso, é com um homem de coragem, com um homem que saiba executar aquilo que ele sabe que é certo, que tem a coragem de falar, não, eu vou fazer o que é certo. E indo diretamente à pergunta do internauta, veja, a polícia hoje, da forma como ela se apresenta, vamos falar da polícia paulista, né, que se bradou aí aos quatro cantos nessa greve, nessa recente greve que teve, que é uma polícia mais mal remunerada do país, num estado que é tido como o mais rico do Brasil, é uma polícia totalmente engessada, né? Veja que a série de ações
que tiveram dos últimos secretários de segurança pública, acabou deixando a polícia amedrontada, como nós vimos na última matéria daquele policial carioca, de certa forma fazendo um protesto, dizendo, olha, nós estamos vendo que o cidadão está ali armado, mas nós não podemos atirar nele daqui lá, porque a gente tem que respeitar, tem que agir de uma outra forma, enfim, mas eles podem fazer o que eles querem. Então hoje também se gerou uma cultura dentro da cabeça do policial, no sentido de que ele não pode fazer nada. Ele, para dar um tiro, ele sabe que ele vai dar um tiro com o 38 dele, ele sabe que aquele tiro, se não for bem justificado, e até quando bem justificado, ele vai ter que arcar com aquela munição. Então não é a polícia, efetivamente, que tem culpa do aumento ou não da criminalidade. Eu acho que é o mal político que coordena, é o mal, me perdoe, mas é o mau eleitor que elege aquele político, né? E aí sim se estabelece novamente aquela discussão de como quebrar esse ciclo vicioso. E aquelas pessoas que estão naquelas entidades chaves, que poderiam tomar alguma providência, iniciativa, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, nada fazem. Realmente a instituição da polícia está quebrada, doutor Duran. Nós temos inclusive o absurdo até hoje, estamos aqui no ano 2009, e nós temos aqui polícias que têm suas informações próprias e que não conversam, que não têm comunicação de centro de informações de todas as polícias. As informações da Polícia Paulista são só da Paulista. Não, a Polícia do Estado do Mato Grosso não tem essas informações, da Amazônia também não tem, e nenhum do Estado tem do outro. A da Polícia Civil é diferente da Polícia Militar, da Polícia Federal é diferente. E nenhuma dessas polícias tem acesso às informações das outras polícias. Quem se beneficia disso são os bandidos. Os bandidos que estão aí com automática, fuzis, armas do Exército. E como bem disse o doutor Ricardo Duran, a nossa Polícia Militar, a Polícia Militar Carioca, está com uma 38. Tem mais alguma produção ainda de perguntas aí? Nós estamos encerrando nosso tempo. Temos mais duas perguntinhas aqui. O Antônio Vasconcelos, ele não disse de onde que ele é. Ele pergunta, a morosidade da justiça brasileira não é uma coisa endêmica, fazendo parte do jeitinho brasileiro? Não é uma ideia romântica que tudo isso teria um fim um dia? Eu não acho que seja uma situação endêmica. Eu acho que ela parte do próprio ser humano, né? Eu acho que isso aí, você sabe que lá na minha cidade, em São Vicente, que conta com a primeira Câmara Municipal das Três Américas, ela foi onde se criou o primeiro vilarejo no Brasil, né? E lá conta com uma apresentação teatral na praia do Gonzaguinha, ali em São Vicente, onde demonstra, por essa apresentação teatral, que é a maior em areia de praia do mundo, conta a chegada de Martim Afonso. E lá a gente vê em todas as apresentações que acontecem na semana de aniversário da cidade, como chegaram os primeiros portugueses e o que fizeram para contar com a hospitalidade dos índios. E ali já houve a primeira troca, né? A primeira corrupção aconteceu ali, com os espelhinhos que chegaram e com a troca pela hospitalidade, enfim. Esse tipo de cultura foi sendo disseminada, mas eu acho que isso faz parte do homem, não da sociedade. O homem, começa com um, né? Isso não é endêmico, não. Eu acho que isso é algo que faz parte da natureza humana, que pode ser desenvolvido tanto para um lado quanto para o outro. Nós estamos chegando ao final do programa. A produção gostaria que fizesse só mais uma pergunta, depois eu pediria aos internautas que não puderam ter suas perguntas respondidas aqui no ar, que encaminhem e-mails diretamente ao nosso convidado, que vai depois fornecer o seu e-mail para que possa se fazer isso. A última pergunta, produção. Aqui é uma pergunta de Valentino, São José dos Campos. O que configura o abuso do poder? Bom, o abuso de poder, basicamente, que é chamado também de abuso de autoridade, ele configura quando a autoridade em si, basicamente, ela toma uma atitude que exacerba o limite que ela poderia chegar, tá certo? Alguém, por exemplo, vou dar uma situação, não é comum, mas acontece. O delegado de polícia, que além de prender
legitimamente em flagrante alguém que transgrediu a legislação penal, ele manda que os seus comandados, os seus investigadores, promovam um interrogatório à base de tortura, né? Então ele responderia não só por esse crime de tortura, mas também pelo abuso da autoridade. Se me permite, doutor Ricardo, só para complementar a sua resposta, o Estado ele tem que agir dentro de uma coisa que se conhece dentro do direito como chamado princípio da legalidade. O que é esse princípio da legalidade cerrada? O Estado só pode agir dentro daquilo que a lei estabelece, daquilo que a lei diz que ele pode fazer e dentro dos parâmetros que ele pode agir. Então, como diz o doutor Ricardo, se ele extrapola esses limites da lei, então essa autoridade policial, judicial, esse servidor público, ele está abusando do seu poder, ele está abusando da autoridade que eventualmente tenha. Então, para você ter uma ideia, quando o Estado quer fazer alguma coisa, se faz a pergunta, existe alguma lei, alguma norma que estabelece essa conduta para que o Estado possa fazer? Se a resposta é positiva, então há uma legalidade do ato. Se a resposta é negativa, há uma ilegalidade do ato, há um abuso da autoridade que assim proceder. Com particular, ao contrário. Para saber se pode ou não fazer alguma coisa, ele pergunta, existe alguma norma proibindo que eu faça isso? Se a resposta for negativa, não existe, então ele pode fazer. Se existe, então ele não pode fazer. Dr. Ricardo Duran, advogado, assessor de políticas públicas do município de São Vicente, muito nos honrou com a sua presença, com os seus comentários, e eu gostaria que fizesse as suas considerações finais e deixasse com os internautas um e-mail para que pudesse endereçar as perguntas que eventualmente não puderam ser feitas aqui no ar. Eu quero, doutor Receto, agradecer o seu convite. Foi uma honra participar do programa com tanta audiência dos internautas, tantas foram as perguntas que não puderam ser respondidas, né, mas que eu gostaria que fossem encaminhadas para o meu site www.ricardoduran, com N de navio, tudo junto.com.br, www.ricardoduran.com.br, para que eu pudesse, eu teria extrema satisfação em responder todas elas, né? Quero agradecer a toda a equipe aqui da Just TV, né, e agradecer o convite e estou à disposição para novos convites, novos programas, se assim for do interesse da sua produção. Dar uma boa noite a todos os internautas, enfim, e agradecer a sua simpatia, a recepção, viu, doutor Receto? E dizer que eu aprendi bastante, espero que tenha contribuído aí com todos, eu aprendi bastante nesse programa. Nós é que agradecemos a sua presença, doutor Ricardo Duran, esperamos tê-lo aqui de volta em outros programas. Avisamos os internautas que os próximos programas das próximas 2 quartas-feiras serão reprises. Nós estaremos ao vivo na quarta-feira, às 22 horas, primeira, depois do Carnaval. E eu gostaria de também agradecer a audiência dos internautas e desejar a todos aí um bom Carnaval. Uma boa noite. Ser advogado é ter antes de tudo o maior respeito por ela, a justiça. Quando desrespeitam as prerrogativas dos advogados, tentam acabar com o direito de exercer uma das mais belas profissões. Advocacia. Sem ela, não há justiça. OAB São Paulo. A valorização do advogado é a nossa maior causa.